Bom dia, Lioness. Bom dia, meninas. Estamos indo agora aqui para no meu 10º dia de fé e graça. Vocês estão me escutando bem? Responde para mim no chat. Nosso 10º dia de fé e graça, o devocional For Lions. Estou muito feliz. Estamos chegando a mais uma conclusão, né? A gente começou esse projeto fazendo 40 dias de semeadoras da plenitude, da Camila Vieira, e decidimos, nos desafiamos a fazer o nosso devocional. Por quê? Porque a história da Camila nos impactou, a minha história, a da Sabrina, a da Carlinha, vem impactando vocês. Eu tenho certeza que a história de vocês também pode impactar muita gente. E aí é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui. Sobre cada, cada história de cada pessoa importa, né? E tem muitas vidas que vão ser tocadas não pela minha história, mas pela sua. E no final, aqui eu vou conversar um pouco sobre isso, dizendo para você a importância de você contar a sua história, tá? Então eu vou direto começar a ler a leitura do jeito que eu gosto, para depois a gente bater um papo mais profundo. 10º dia de fé e graça. Céu na Terra é o meu título de hoje. A descaracterização do nosso verdadeiro ser nos leva para percepções equivocadas do que é viver o céu na Terra. Quero convidar você a fazer uma reflexão comigo. Nós somos seres carnais numa experiência espiritual ou seres espirituais numa experiência carnal? Quem respondeu a segunda opção acertou. Somos seres espirituais das coisas eternas e temos vivido nossas vidas sedentos por conquistas que alimentam nossa experiência carnal. E por este motivo, experienciamos o sofrimento e a dor. O mundo espiritual existe, acreditemos ou não, e quando estamos alinhadas com o nosso Criador, passamos a compreender o motivo pelo qual existimos e pelo qual fomos criados. Nos distraímos com coisas perecíveis desse mundo. Aparência física, intelectual, profissional, financeira, parental e social. Somos todos programados, são todos programas que vão sendo instalados em nós e que constroem um sistema de crenças pelo qual nos movemos por falta de consciência espiritual e uma identidade adulterada. Nossas escolhas diárias revelam como anda a nossa identidade. Quais são as verdadeiras motivações dos nossos corações e todos os enganos sobre quem Deus nos criou para ser? No livro de Gênesis, que está na Bíblia Sagrada, Deus criou céus e terra e tudo que existe aqui sozinho. E no sétimo dia, ele descansou e contemplou a sua obra. Só um adendo aqui, não é o que está escrito, mas um adendo aqui é que nós fomos criados no 6º dia. Deus fez toda a criação, todo o detalhamento de tudo que ele tinha para criar dentro do mundo, ele criou, nos fez no 6º dia. E aí sim, ele contemplou no 7º dia tudo que ele tinha criado, inclusive nós. Ele não nos chamou a criar junto com ele. Depois de criado, ele nos criou. Então, Deus ele é organizado, ele tem uma ordenança para fazer as coisas. E isso por si só já é um ensinamento, né? Vamos lá. Deus é planejado. Depois de tudo criado, descansou e contemplou a sua criação. Só depois dessas etapas, criou o homem, a mulher e começou a se relacionar com eles todos os dias ao entardecer. Deu-lhes tarefas para que usufruíssem da sua criação e governassem sobre todas as coisas. Foi quando o homem e a mulher decidiram tomar decisões sem a participação de Deus que iniciou a nossa trajetória
da humanidade para experimentar dor, esforço, trabalho duro, suor, as lágrimas e tudo que nos faz sofrer. Desde a queda de Adão e Eva, entramos no ciclo vicioso de quem Deus nos criou para ser. Ele nos criou para adorá-lo e nos relacionarmos com ele. E talvez esse seja o comportamento que menos alimentemos no nosso dia a dia, roubados pelos enganos desse mundo. Desejo chamar a atenção para resgatar sua identidade em Cristo, que mudou esse jogo quando se sacrificou por nós. Somos salvos, justificados, plenamente perdoados e em Cristo podemos viver o céu na terra. Se crermos que nada, nenhum conhecimento nesse plano pode nos tirar a paz. Me conte sobre seu dia, como distribui o seu tempo, como gasta a sua atenção e te direi onde está o seu coração. Não conte histórias. Não precisamos convencer ninguém. Jesus sonda o coração de cada um de nós. Pouco mais de um ano, comecei a trazer para as mesas que sento uma pergunta. Me fala como seria seu dia perfeito. Mas, Janaína, o que seria isso? Convido as pessoas a pensarem e descrever da hora que acorda até a hora que vai dormir com riqueza de detalhes. Onde estão, com quem estão, o que estão sentindo, o que estão comendo, o que estão fazendo. E através da agenda e das narrativas apresentadas, fica clara a identidade adulterada. As pessoas respondem no automático. Acordo, malho, trabalho por um pequeno tempo. Almoço com a família, por aí vai. Poucas, elas citam seu relacionamento com Deus, o que demonstra o nível de descaracterização da identidade que ela vive. Se Deus lhe desse um dia perfeito, como você montaria a sua agenda para vivê-lo? A grande maioria é altiva, cheia de si, de certezas carnais e muito determinados em dizer dia perfeito. Poucos levam essa reflexão para casa e vivem a metanoia do dia perfeito. E na segunda vez que pergunto, costumo ver os semblantes se questionar verdadeiramente. Quando falo, eu vou mudar a pergunta. Deus chega até você e fala, tem apenas mais um dia de vida que vai te recolher para o céu. Como seria o seu dia perfeito? É muito interessante como tudo muda quando modifico a forma de perguntar. As pessoas falam apenas que ficariam com sua família, teriam um momento com Deus, iriam para a praia, se divertiriam, comeriam uma comida muito gostosa. Esse dia é o verdadeiro dia perfeito. Ele é mais simples do que se imagina. Meu desafio é que você escreva como se fosse ter apenas mais um dia de vida. E a partir de agora, intencionalmente, conheça o seu dia perfeito. E passe a construir uma agenda o mais próximo possível do que descreveu para viver todos os dias aqui na Terra, mas sempre olhando para a sua eternidade. Viver o céu na Terra e fazer todos os dias um dia perfeito. Eu vou direto para o Vivendo a Palavra, tá, gente? Tudo que escrevi acima parece duro, mas é um convite para te trazer clareza para fazer a sua experiência na carne, enquanto espírito eterno valer a pena. Em 2020, eu e meu marido fizemos um plano de vida. Nos reunimos e desenhamos nosso mapa de vida. Ali colocamos tudo. Hoje, por causa do nosso plano de vida, construímos a nossa liberdade financeira, geográfica, intelectual, espiritual, parental, social e nos tornamos livres para fazer as nossas escolhas. Esse é o Jumanji bíblico mais espiritual e incrível que vivo, pois me dá tranquilidade para viver uma agenda pautada nas minhas escolhas, no que eu quero. E não adultero a minha identidade em Jesus Cristo. Bom, tava com saudade, meninos. Deixa eu falar um pouco sobre o dia perfeito, né?
Ontem eu tive um dia perfeito, foi muito legal. Engraçado eu estar nesse último capítulo, né? Não é engraçado, né? A gente sabe que se o mundo é feito de coisas espirituais, eu estou no cenário perfeito, eu estou na frequência perfeita, eu estou na energia perfeita para estar aqui com vocês fazendo esse último, não é capítulo, mas esse último dia do Fé e Graça, né? Porque tudo tá exatamente do jeito que eu estou passando para vocês. E como para mim, experiência fala mais do que qualquer outra coisa, eu estou vivendo a experiência do que eu estou falando aqui para vocês. Parece duro, né? Eu passei a trazer essa pergunta para as mesas que eu passei a sentar. Eu até nem tenho feito tanto elas, mas sempre que eu percebo uma identidade adulterada, eu trago uma reflexão para as pessoas que estão comigo na mesa. Por quê? Porque eu gosto muito do que traz transformação, né? Para mim, as mesas, as pessoas, o convívio, ele precisa me trazer transformação, melhora, crescimento. Quando não é assim, para mim, ele é raso, tá? Então, sim, eu sou uma pessoa profunda. Quando eu tô, é para coisas profundas. Nunca é para aquela risada só superficial, ha, 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 tudo bem. Sempre é para algo mais. Sempre. Ah, mas Janaína, você é sempre assim? Sempre. Sempre é. Eu sempre estou buscando mais profundidade. Eu sou muito mais espiritual do que carnal. Eu acho que essa é uma característica bem forte minha. Eu sempre busco o pano de fundo das coisas, por que que aquilo está acontecendo, o que está por trás daquela coisa superficial. Então, eu busco sempre uma profundidade. Então, trazendo para vocês aqui sobre o dia perfeito, é o que eu quero também trazer para vocês. Por quê? Porque quem faz o dia perfeito de vocês aqui na Terra são vocês, com as escolhas de vocês, eu com as minhas escolhas, com a agenda que eu promovo, com as prioridades que eu dou para fazer as coisas. Então, é isso que faz a gente viver um dia perfeito. Aí vamos lá, tá, Janaína, mas isso é uma utopia, não dá para ficar na praia todo dia, só com a família, comendo gostoso, vendo a criação de Deus no mundo que a gente vive. Vou te dar razão até a página 3. Porque se você tiver consciência e você montar um plano de vida, primeiro, você vai estabelecer pelo menos aí 6 rotinas que não vão poder faltar no seu dia perfeito. Dentro dessas rotinas, provavelmente vão ter pessoas importantes, emoções que você precisa sentir, relacionamento com Deus, um pertencimento ali à tua casa, ao teu primeiro núcleo, provavelmente, e de repente chega num segundo núcleo de um grupo de pessoas que você ama estar, né, ou parentesco, e é isso. Você não vai estar querendo impactar o mundo, você não vai querer estar trabalhando, porque você não vai ter o dia de amanhã, porque você vai trabalhar para quê? Então, tem muitas coisas que seriam suprimidas desse dia perfeito. Mas eu não vou ser utópica dizendo, ah, mas eu não posso suprimir hoje. Mas você pode se planejar para suprimir. O plano de vida é isso. É eu, de fato, poder fazer escolhas. Porque quando eu, financeiramente, preciso trabalhar para poder pagar as minhas contas, eu não posso fazer essa escolha. Então, eu preciso ter um plano para que, em algum momento da minha vida, eu consiga ter essa liberdade. Eu vou trabalhar ou eu vou usufruir? Eu vou ficar com a minha família? Eu vou viajar? Eu posso morar no Brasil ou posso morar na Inglaterra? Porque o dinheiro que eu produzi durante um período é suficiente para que eu possa fazer essas escolhas e estar livre para isso. Então, a minha reflexão é sobre isso. Não olhe para o dia perfeito como vou aqui sentar e escrever meu dia perfeito. Se esse fosse o seu último dia na Terra, quais as coisas que você faria? Com quem você estaria? O que você estaria sentindo? O que você estaria pensando? Como você viveria essas suas últimas 24 horas? Esse é dessa forma que você deve construir o seu verdadeiro dia perfeito. Porque quando você olhar para isso, você vai perceber o quanto você está distante
automatizado pelo sistema de crenças de conquistas, do que é importante de fato para um ser carnal, não para um ser espiritual. Porque quando a gente fica mais espiritual do que carnal, as coisas da terra, aparência, os meus diplomas, é, o quanto de dinheiro se tem, o quanto você consegue conquistar, fica secundário. Por quê? Porque nada disso tem importância para um ser espiritual. Nada é mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Nada é mais importante, nada é nada. E aí você vai falar, mas e a família? A família que você construiu é de Deus. Os filhos que você tem, o marido que Deus colocou, ou a esposa que Deus colocou, né, do teu lado para viver esse tempo com você. Porque nós somos seres individuais. Nós usufruímos e vivemos coisas aqui, mas nós somos seres individuais. Nossa salvação é individual. Nosso relacionamento com Deus é individual. Então, isso é a coisa mais importante que você tem para fazer. Porque se você estiver vivendo individualmente essas coisas, coletivamente você consegue transbordar. Coletivamente você consegue impactar mais pessoas. Você consegue atingir ou transbordar na sua família. Por quê? Porque você está nutrindo o teu melhor. E quando você nutre o teu melhor, naturalmente, sem esforço, você entrega seu melhor para as pessoas. E a sua vida vai ser o céu na terra. Por quê? O que é a minha proposta de céu na terra? É você poder se sentir, é para você poder viver uma vida, ou como seria, ou como a gente, na nossa limitação, é capaz de pensar como seria uma vida no céu, aqui na terra, pelo tempo que você tiver aqui. Eu vou dizer para você que aqui eu estou em Fernando de Noronha e, meu Deus, o tempo demora para passar. Por quê? Porque a gente não está fazendo nada. A gente está na praia, a gente está passeando, a gente come um peixe, a gente conversa, a gente dorme. Aí a gente tem tempo para tudo. O tempo é o mesmo aqui, é o mesmo no Rio de Janeiro, é o mesmo na Inglaterra. Então não é sobre o tempo, é sobre a minha percepção sobre o tempo. É sobre como eu estou usando o meu tempo. Então é isso. Carlinha tá por aí. Eu tô aqui numa engenhoca aqui com o meu celular dentro de uma caixinha para ele poder ficar preso na varanda. Eu não consigo clicar no botão. Carlinha, Sabrina tá por aí? Não. Oi, bom dia, bom dia. Bom Estão dia. conseguindo me ouvir? Tô. Olha, Ah, você também tá nos dias perfeitos. Já tô olhando pelo cenário. também tô no meu dia perfeito. Eu acho que é o tempo e o quanto que a gente tem dado prioridade, né, para a gente nos proporcionar um dia perfeito, né? Então acho que o quanto, às vezes a gente tem, às vezes acho que é questão também de prioridade, sabe? Estado de consciência, de falar, eu quero fazer meus dias perfeitos. E é isso, por exemplo, ontem, a gente ia embora ontem daqui, e aí meu marido falou assim, a gente pode ir amanhã até construir essa liberdade de que eu não tenha que estar lá, sei lá, batendo um relógio de ponto às 8 da manhã, então é essa construção da nossa liberdade. E eu até brinquei, eu até falei assim, estava pensando aqui que eu tenho um compromisso quarta aqui de novo. Aí eu falei, de repente eu vou ficar até quarta. Aí eu falei assim, não, mas quarta eu preciso trazer uma mercadoria de lá para cá. Então, aí eu falei assim, então não dá para ficar até quarta. Mas eu consegui a minha segunda. Então a gente vai em busca o tempo todo dessa construção do nosso dia perfeito. E quando a Jana fala daquele versículo, né, do sal na terra, que ela começou, abriu é o tema hoje do dia dela, lembra que um minutinho só, pessoal. Enquanto a Carlinha tá resolvendo uma coisa lá, eu vou falar para vocês o meu versículo de hoje, que eu não falei. É Mateus 21, 22. E tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Só para a gente, eu não falei o versículo, aí já fica falado aqui. Fala, Voltei.
Então, quando a Jana abriu falando do sal na terra, né? Eu acho que, e aí eu venho pro meu negócio, né, do mundo das receitas. Eu acho que quando a gente coloca uma pitada de sal, a gente pode ter a melhor proteína do mundo, a gente pode ter uma lagosta, a gente pode ter, enfim, a melhor proteína mais cara. Mas se a gente não coloca uma pitada de sal, que é um insumo, um dos insumos mais baratos que nós temos, quando a gente faz uma receita, é um simples detalhe. Você não tem uma receita de excelência, você não tem uma boa receita. Então, quando ela falou também, eu falei isso no meu último devocional, qual é a diferença que vocês vão querer fazer no mundo? Às vezes a nossa história é o milagre de alguém. Muitas das vezes a nossa história é o milagre de alguém. Então, qual a disposição que você está para contar a sua história? Né? Ou vai guardá-la para você, só para você na sua caixinha? Então, o sal, ele tem a função de temperar, né? Então, como eu falei, posso ter uma lagosta, mas se eu não colocar uma pitadinha de sal, eu não vou ter um bom prato. Então, qual é a diferença que vocês, mulheres, estão fazendo no ambiente que vocês estão? Seja no lar de vocês, vocês estão edificando o lar de vocês, vocês estão promovendo uma construção, seja no ambiente de trabalho, vocês estão construindo uma excelência no ambiente de trabalho de vocês, ou vocês já acordam com aquela coisa do reclamar e dormem na coisa do reclamar, nunca nada está bom, nunca, né, reclamar sobre algum tipo de gestão. Qual é a diferença que vocês estão fazendo? Né? E aí o sal ele tem muitas características, falando ainda do sal. Ele tem a função de conservar, ele tem a função de dar sabor, ele tem a função de purificar. Então, olha como um insumo tão simples, tão barato, tem tantas funções, né? Ele é um mero detalhe, mas sem ele, né, o nosso prato ele não fica bom. Então, o sal ele realmente transforma o sabor, ele vai transformar a sua receita. Agora, eu vou um pouquinho mais além, sabe? Ainda falando sobre o sal. É, eu faço uma associação do viver com propósito, né? Quando eu falei um pouquinho antes, aí, se você faz a diferença onde você passa, você está vivendo de acordo com o seu propósito, você está buscando os seus dias perfeitos, né? A gente sabe que nem todo dia vai ser um dia maravilhoso, onde você vai estar em Noronha, onde você vai estar em Búzios com essa vista incrível, mas o quanto você tem buscado o seu plano de vida. E aí, quando a gente fala, né, Jana, agora a gente já está todo o nosso grupo já falando, cara, daqui a um ano, como é que você se vê? É uma pergunta que eu faço até para os meus colaboradores, sabe? Eu tô incomodando eles com essa pergunta. Como é que você se vê daqui a um ano? Como é que você se vê daqui a dois? Porque antes eu queria que aquele colaborador estivesse comigo e se aposentasse comigo. Hoje não, hoje eu vejo que ele precisa crescer, ele precisa. E eu sempre abençoo ele em qualquer decisão que ele tome, sabe? A gente agora. Um colaborador estava com a gente há mais de 10 anos, e ele agora se formou em nutrição dentro com a gente, fez faculdade, e aí ele arrumou um emprego para trabalhar embarcado como nutricionista. Eu falei, Rafa, maravilhoso, o seu emprego assim te abençoe e as portas continuam abertas e está tudo aqui. Então, assim, o quanto você tem sido esse sal na terra, né, para temperar, para edificar, para construir, para motivar, para viver de acordo com o seu propósito, para que você possa influenciar de alguma maneira as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que nós mulheres a gente tem esse chamado, né? Nós mulheres de fé temos ainda mais esse chamado para poder abençoar o nosso redor com graça, com sabedoria, com propósito. Eu acho que o ser sal é ser presente, sabe? Ser presente com propósito, vamos pensar assim. E sempre deixando que a fé, né, que a nossa fé direcione as nossas escolhas. Então, acho que eu te convido no dia de hoje a fazer a diferença, sabe? Que esse devocional que nós fizemos com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto coração de servir a vocês, que ele possa realmente ter feito de alguma forma, algum dia, ter feito a diferença com alguma frase, ter feito alguma diferença na vida de vocês. É, porque, assim, essa foi a nossa missão dessa entrega, sabe? E a gente faz realmente, como a Jana falou, a gente faz tudo com muita excelência, a gente quer fazer tudo com muita excelência, com muita dedicação, a gente não vai fazer algo meia boca, nós não vamos fazer. E aí, a força de nós, de nós três aqui hoje, é exatamente isso. Uma fortaleza nossa e uma fortaleza em comum que nós temos é querer tudo com muita excelência, sabe? Com muito cuidado.
Então, essa é a nossa missão. Então, eu deixo esse recado hoje para vocês, convido vocês a duas coisas: a buscar o dia perfeito de vocês, vou mostrar o meu dia perfeito, ó. Vou mostrar meu dia perfeito, deixa eu mostrar aqui, cara. Vou mostrar também, tá, Jana? Você mostrou o seu, eu vou mostrar Mostra, o eu meu. vou mostrar aqui depois no final. Gente, isso aqui é para incentivar vocês a falar, vou buscar meu dia perfeito também, É sabe? isso. E uma segunda-feira, quase 10 da manhã, buscando, servindo vocês, muito feliz e incentivando para que vocês possam buscar o dia perfeito de vocês e para que vocês possam buscar o propósito de vocês, fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Ter esse estado de consciência e realmente fazer essa diferença. E eu aprendi muito isso aqui nesse devocional também, sabe? O servir, ele ficou está ficando cada vez mais latente com esse projeto, ele ficou ainda mais. Então, queria agradecer também. Então, a gente aprende muito, né, Jana? Eu acho que quando a gente se doa, a gente recebe muito mais. Assim, eu tenho certeza que foi o dobro, no mínimo, do que vocês receberam. Então, Deus abençoe a semana de vocês, a vida de vocês. E olha, não vai parar por aí, vai vir projetos maravilhosos ainda. E eu quero vocês com a gente. Tá? Então, minha contribuição hoje é essa, Jana. Obrigada pelo dia de hoje, sempre maravilhosa a sua contribuição também. Um beijo grande, queridas. Tchau. Sabrina tá aí? Eu acho que essa não tá aí, não. Então tá, então vou dar continuidade daqui. Então é isso, gente. É, mas assim, lembrem do dia perfeito como seres espirituais, em primeiro lugar, porque senão a gente entra, naquele sistema de crença que vai sendo instalado na gente, do que é importante, do que de fato importa. E aí a gente fica achando que é ter coisas, fazer coisas desse mundo. Nós estamos nesse mundo, esse mundo é importante. Então, capitalizar é importante, monetizar as coisas é importante, tudo isso tem importância, mas qual é o grau de importância de cada coisa? Então, assim, dia perfeito construído na sua identidade, em primeiro lugar. E sempre que você muda a pergunta para a construção, você traz motivação para a construção do dia perfeito, que ela seja como hoje é o seu último dia aqui na Terra. O que você vai fazer com isso? Por quê? Porque geralmente você traz respostas muito simples, que é com quem você quer estar, fazendo o quê, comendo o quê. E geralmente isso é simples. E isso você tem todos os dias, às vezes, na sua casa. Ah, eu quero estar com a minha família, comendo uma pizza, rindo, brincando. Isso não precisa de muito dinheiro para fazer. Você tem essa oportunidade de fazer isso todos os dias e talvez não esteja fazendo. O que eu quero trazer aqui é luz, botar uma luz, trazer uma percepção do que de fato nos preenche. É ter conexão com Deus, ter conexão com os nossos, é, eventualmente a gente está com os nossos amigos, porque às vezes a gente está saindo para impactar o mundo, mas não está se relacionando nem com Deus e nem com a nossa família. Então, chamar vocês para essa reflexão. O transbordo vem de quem está cheio. Então, primeiro a gente enche a gente mesmo, nós com Deus. Depois a gente enche o nosso copo, nós com a nossa família, nosso primeiro núcleo. Depois a gente transborda, enchendo para os nossos amigos, os nossos parentes. E aí sim, o que a gente está vivendo, vamos dizer assim, nessas três camadas, nesses três âmbitos, começam a transbordar para uma vida lá fora. Qualquer coisa diferente disso pode estar disfuncional. Ah, mas a minha missão é impactar o mundo. Mas você está transbordando o que para o mundo? Do que você está vivendo ou do que você acha que é melhor viver, né? O que de fato está acontecendo na sua vida? Então, assim, toda a transformação no mundo começa em nós, como indivíduo, dentro da gente, e depois ela vai é, expandindo e transbordando para os outros lugares. Vou levantar aqui, ó, que eu estou na varanda do meu bangalô. Olha que lindo esse visual, ó. Tá vendo lá? Aquele pico é o pico mais alto da ilha, tá vendo? E aqui é o bangalô que eu tô. Ontem até eu e a Emerson fomos dormir e, nossa, vivemos o dia perfeito, hein?
e tal. E a gente foi dormir conversando sobre isso, exatamente esse tema, esse assunto. E já que hoje é o último dia, queria fazer algo diferente. Queria que vocês abrissem aí o microfone, a câmera de vocês e queria que alguém levantasse a mão aí para falar um pouquinho aqui com a gente nesse gravado. Quem que se daria essa oportunidade? Oi, Oi, Flavinha! amor, que delícia! Jana, eu fui aí há 29 anos atrás, fiquei na casa de pescador. Gente, eu também fiquei aqui já vim há 15 anos, mas assim, a ilha avançou muito, sabe? Mas Muito! continua rústica, Sim, você mesmo mergulhou? maravilhoso. Vem de novo que vale a pena. Não, quando eu fui era o Frank. Era Frank que era para fazer o mergulho, foi muito legal. É, Olha, eu amei. Muito obrigada pela sua entrega, da Carlinha, da Sabrina. Foi maravilhoso estar com vocês esse tempo. E é isso, eu também penso isso, que o transbordo só vem de quem tá cheio. E é o que eu falo, igual a Camila nos ensinou, né? Ó, pega e entrega, pega e recebe. Então, foi muito bom estar com vocês, foi muito boa a conexão. Conheci Vanusa, que é uma benção, conheci a Carol, que é uma benção. E vamos fazer nosso café, né, Jana? vamos fazer com certeza. É. E é Tem isso, coisa por gente. aí. Olha, igual a Depois minha eu tô, frase, ó. eu e as meninas ainda não nos reunimos para ver como vai ser daqui para frente, mas a gente vai durante a semana aí falar com vocês. Eu tenho uma coisa que está no meu coração, mas eu não quero decidir nada sozinha. Ainda vou compartilhar com elas e aí eu falo com vocês no grupo. Olha, igual todo mundo quando me conhece, fala assim, Flavinha é rica e próspera, mas eu falo, eu sou rica do que o dinheiro não compra, próspera do que derrama na vida do próximo. Porque quando a gente derrama no próximo, a gente se enche também, né, Jana? Com certeza. E assim, esse tempo com vocês foi muito precioso, eu aprendi muito. Obrigada pela sua entrega, Amém. obrigada por ter participado da sua vida, que foi lindo o seu casamento. Obrigada. É, a Carlinha também, que é uma bênção, a Sabrina, que é uma bênção, a Renata, que já está no nosso meio, mas está fluindo na vida dela e vocês vão fluir na vida de vocês. O que Deus Amém. tem para você, para ela ou para outra, é único, que nem a capa de José. Não adianta eu querer usar tua capa que não vai caber em mim. Então, cada É um tem seu isso lugar aí. no reino, né? Com certeza. E é uma benção. Estou muito feliz de participar de vocês aqui toda segunda-feira. Às vezes eu não apareço que eu estou dirigindo, que estava indo para o médico, voltando, mas eu sempre estava aqui com vocês e essa energia aqui é maravilhosa. E a presença do Espírito Santo aqui, ó, é muito real. Amém. Também acho. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Beijo, meninas. Obrigada, Tchau, Flavia. tchau. Mais alguém? Mais alguém se habilita aí? Vamos Oi, aproveitar esse oi, último. Jana. Oi, Lu, tudo bem? Tudo bom, meu amor? Então, estou Saudade. passando também para agradecer aí esse tempo que a gente passou aqui. A gente está desde o iniciozinho, lá daqueles primeiros 40 dias. E, assim, de fato, foi muito proveitoso, assim, foi muito edificante. Que o Senhor possa, de verdade, transbordar a 30, 60 e a 100 por um na vida de vocês. Porque vocês separaram a boa parte, né? Vocês decidiram tirar uma parte do dia. E não era só para um crescimento próprio, mas para o outro, né? Então, que em nome de Jesus vocês possam viver duplamente tudo que vocês derramaram na vida de cada um de nós que está aqui. E é isso. Muito obrigada, Carlinha, Sabrina. Foi muito Amém. bom passar esse tempo com Obrigada, Lu. vocês. Obrigada. Vivi. Beijo! Eu, Beijo. eu tô assim, eu tô até emocionada. Eu sou uma pessoa emocionada, né? Mas eu tô emocionada porque, assim, eu tô no aeroporto, tô esperando um voo, que também vou tirar umas miniférias. E eu tô emocionada pela entrega de vocês, porque vocês não perderam uma reunião. E eu sei que a vida de vocês é atribulada pra caramba. Então, eu acho que vocês colocaram. Ah, eu vou chorar. Vocês Chora, colocaram. chora. Ah, eu sou terrível. Vocês colocaram isso como uma prioridade, sabe? E é lindo, é muito lindo. E só vai ter bons frutos, porque dá para perceber que vocês estão fazendo algo que está transbordando de vocês. Eu queria só agradecer, dizer que o que vir pela frente eu vou estar, e vocês têm ajudado muitas pessoas com as palavras que vocês entregam para a gente a cada segunda-feira. Tem mais gente aí para falar? Quem mais pode falar um pouquinho aí desse tempo, esse tempo que a gente tem estado juntas? Na verdade, a gente já está juntas há quase 80
dias, né? A gente fez 40 dias do devocional da Camila, que foi o construindo o Plenitude. Aí a gente fez, a Renata estava na primeira fase. Eu acho que a Renata fez uns 5 capítulos, então a gente fez, na verdade, 35 capítulos de For Lions, mais ou menos, né? Eu acho que é isso, 35 ou 36. Então a gente está quase aí há 80 dias juntas fazendo devocional. Isso é muita coisa, gente. Isso é muito tempo, é muito maravilhoso. Mais alguém quer dividir, compartilhar alguma coisa? Fala comigo. Carol não quer falar Falar, nada, Carol sempre participa. vou Eu quero. falar então, Jana. Ah, Não, fala. Pati, fala, Pati. Fala, Pati. Pati, fala comigo. Só agradecer mesmo, é uma honra assim estar com vocês, ter conhecido vocês. Mulheres tão maravilhosas, histórias assim magníficas, né, que edificaram muito a minha vida. Para mim assim tem sido realmente um momento muito precioso. As segundas-feiras para mim já são assim, fazem parte da minha rotina. Eu espero com ansiedade estar aqui com vocês. Aprendo muito com cada uma, né, daqui do grupo, que também fala, Franciane, Carol, Viviane, né? Tenho aprendido muito com cada uma de vocês. Foi muito bom estar com vocês nessa fase. E a gente pede sempre a Deus, né, assim, por mudanças, né, para melhor e estar assim nesse grupo. Realmente tem sido um presente na minha vida e poder, de alguma forma, acrescentar também, tentar, de alguma forma. Peraí, gente, tem alguma coisa piscando aqui. É, poder contribuir também, espero poder contribuir mais, né? Eu fico mais quietinha aqui, às vezes só ouvindo. Já falo às vezes com a Carol no privado, né? A gente tem umas trocas e tem sido muito valioso para mim. Gratidão, Janaína, pela sua entrega maravilhosa. A Carlinha, a Sabrina, aprendi muito com cada uma de vocês. Sou muito, muito, muito grata mesmo por esse tempo. Ai, que bom. A gente também é grata, assim, por cada uma de vocês que está aqui. Porque, assim, não existiria devocional se não tivessem vocês aí do outro lado também, né? Bate. É Eu só verdade. queria Não, tem ver sido um qual é a transbordo. situação. Às vezes é só engrenar. Lu, Lu, tá aberto o teu microfone, tá aberto. Faz parte. Quem mais vai falar? Quem mais vai falar? Quero ouvir todo mundo hoje. Hoje é o último dia, é o dia da gente Vou falar ter rapidinho. tempo de qualidade. Tá ouvindo bem? Tô. Agradecer, né? Agradecer a vida das meninas imensamente e honrar também a vida das meninas demais, né? Feliz que eu tô vendo a Gabi aqui, Gabi, minha cliente, amiga querida, que entendeu. A gente pensa no começo, a gente chama muita gente, a gente quer trazer muita gente para viver aquilo que faz sentido para gente e que a gente quer ver as pessoas também mudando de nível, mudando de mesas. E nem todo mundo entende, não é para todo mundo, né? Então, Gabi, estou muito feliz de te ver aqui e quero honrar isso. E eu vim para essa mesa para não falar, né? Eu precisava sentar numa mesa que eu ouvisse mais. Então, assim, às vezes que eu falei, eu fui realmente falei porque eu senti algo muito forte do espírito para falar, para compartilhar. E eu falaria muito mais, mas isso foi um tratamento. Eu falei assim: eu vou sentar lá para aprender, eu vou ficar caladinha, eu vou ficar quietinha. Mas assim, Deus sabe, né, o que Ele tem com a gente. Em cada momento, às vezes é isso, né? A pessoa, tem gente ali precisando ouvir a tua história, ouvir a tua dor. E assim, fiquei muito impactada demais com a vida de cada uma, porque hoje a gente olha tanto o que a pessoa mostra, às vezes, numa rede social, né? E a Janaína, ela sabia, acho que ela, eu não sei se ela tem noção, mas eu falo sempre para ela o quanto eu Flavinha, acho acho que que é está aberto o Flavinha, seu microfone. o quanto ela é um exemplo de mulher para mim,
E quando a gente está aqui, a gente tem acesso, né, à vida, a dores, a situações, a desafios que a pessoa enfrentou. Aquilo ali muda tanto, sabe, para a gente. Então, assim, vocês foram de uma generosidade, de expor a vulnerabilidade, de expor, assim, situações de infância, situações de casamento, situações que a gente não. Não é que a gente está naquela ilusão de achar que ninguém sofre nada, né? Mas às vezes a gente não faz ideia. Então, assim, cada compartilhamento de vida, Carlinha também atravessou a gente com as histórias dela, Sabrina, e isso ensinou tanto, sabe? E assim, eu realmente eu sentei nessa cadeira assim, eu falei assim, Deus, eu não podia imaginar assim um dia ter a Janaína tão perto como uma mentora, que ela é uma mentora para mim, e o que ela fizer, eu tô dentro. O próximo capítulo eu tô dentro, não importa o preço, não importa aí porque isso para mim teve um preço muito alto. O preço da disciplina que eu não tinha, o preço da constância que eu não tinha. É Então, verdade. Quem não tinha ou achava que não tinha, precisa sim, entender sobre isso. Como é uma disciplina que aconteceu aqui, né? Carlinha falou isso para mim num comentário e eu falei, Carlinha, disciplina? Ela falou, sua disciplina, não sei o que. Eu falei, disciplina? Eu falei, sim, eu me tornei disciplinada. Eu não era disciplinada, mas eu me tornei. Então, também foi um preço que foi pago e que a gente esteja disposta a pagar os próximos preços, porque o fruto vai ser muito grande, sabe? O resultado vai ser muito grande, a colheita vai ser muito grande. Então, honrar essa excelência, agradecer demais e dizer que eu tô aqui sentadinha para a próxima mesa, tá? Amo Então, vocês. você falou, a gente tem falado tanto de mesa, né? Eu desenvolvi uma ferramenta da mesa. Eu vou compartilhar lá no grupo com vocês. Eu acho que eu ainda não compartilhei com vocês, eu já compartilhei em alguns lugares, com algumas pessoas, de uma mentoria que eu tive, algumas coisas que eu escutei. Eu acho sempre que a gente criar estado de consciência sobre as coisas para promover a transformação é importante. Eu vou compartilhar com vocês aqui depois a ferramenta da mesa. É uma ferramenta da mesa de vida. O que é a mesa de vida? Que posições você precisa ter numa mesa, sempre em volta de você, ao longo da sua vida? Você pode trocar pessoas nessa cadeira, mas é importante você ter sempre esses lugares preenchidos. E duas mesas, uma que é a que você tem sentado hoje, no estado atual, e a que você precisa sentar para viver a transformação que você deseja. Vou mandar para vocês lá. Mas, Carol, continua que eu te interrompi. Fala. Não, é isso, tá falado. Eu acho que eu consegui transmitir assim realmente a minha gratidão e a todas que a gente troca no Insta, troca no Zap, né? Eu aprendo também muito e às vezes uma percepção que alguém traz, fala assim, Carol, isso não sei o quê e eu falo, caramba, eu não tinha me visto desse jeito, eu não me via dessa forma, né? Então, às vezes uma coisinha que alguém fala já traz, sabe? Uma nova visão, um novo reparo ali naquela identidade que talvez ainda não estava totalmente, como eu falei, usei o exemplo da Carlinha, falou a disciplina, eu falei disciplina, eu falei caramba, realmente para a gente estar aqui durante todo esse tempo, né? Exige uma disciplina, exige uma renúncia, você comunicar para casa que esse momento é importante, falar, peraí, 8h30, meu despertador segunda-feira toca para o Lioness, então tudo que eu estou fazendo eu já paro, porque eu preciso me organizar para isso aqui. E tem sido assim, então a casa já sabe que isso é uma prioridade para mim. Então, assim, e isso foi uma construção em mim também. E isso mostra que, assim como eu construí isso, eu criei esse posicionamento com relação à importância disso aqui. Falei, no começo eu falei assim, Jana, eu vou dar tudo de mim, porque assim, essa é uma grande oportunidade que eu tenho. E hoje eu falo assim, eu alcancei o que eu vim buscar aqui, sabe? Que eu tinha todas as tendências de parar no meio do caminho, e eu chegar até aqui, para mim, é uma vitória muito grande. Então, gratidão a todas as meninas, assim, a todo mundo que eu conheci, que a gente vai levar isso por muito tempo ainda, tá bom? Que E Jesus está construindo abençoe. novas mesas, né? Porque a gente está aqui, Novas encontra com as mesas. pessoas, uma apresenta para outra. Sim, Isso é uma construção de novas mesas. é isso. E aí, gente, mais quem? Mais quem? Eu gostaria de falar, Vivi. Fala, Vivi.
Bom dia, Bom gratidão, dia. Jana, por esse projeto. Abençoou muitas nossas vidas e eu quero compartilhar dois testemunhos que vocês têm total responsabilidade, porque eu mudei muito meus hábitos. Eu decidi em janeiro, depois de tanto ouvir de vocês, e passar a fazer mais atividade física e cuidar melhor de Uau, mim. Eu eliminei 12 quilos desde uau. janeiro. E vocês foram a minha inspiração para isso acontecer não, para eu decidir mudar. Veio dessa mesa aqui, essa decisão. E outro testemunho para compartilhar é que eu fui convidada para assumir uma liderança na igreja que eu faço parte. Que legal. E eu assumi a liderança e eu vi que toda a igreja está vendo a transformação no departamento que eu assumi. E essa transformação foi por conta da minha postura, que mudou completamente, com as minhas experiências, mas também com muito que eu aprendi com vocês aqui no Lioness. Gratidão, muito obrigada. Bom, fico feliz por você. Parabéns. E aí, pessoal, mais quem? Fala mais, Eu fala mais. vou falar, né? Fran, Ai, gente, já tô com saudade. Não posso chorar, também sou chorona igual a. pode chorar, aqui pode chorar. É, eu entrei também nesse projeto para ouvir, como a Carol, né? Cara, mas foi tão transformador em tantas áreas, tantas áreas. Resumindo, eu sou da família da Jana, então eu já ouvi muita coisa ao contrário do que eu vivi com ela aqui. Isso para mim foi muito, muito bom. Porque você ser bombardeado em 40 anos ouvindo uma coisa de uma pessoa, de algumas pessoas da família, né? E em 40 dias de devocional você vê ao contrário, é muito bom. Obrigada, Jana. Obrigada a todo mundo. Carol. Os exercícios, fazer os exercícios, ter a disciplina. Por mais que não, às vezes não coloque no grupo, mas eu tentei fazer todos eles, ver as lives, por mais que seja mais tarde, e acompanhar vocês. É muito, muito bom. Mesmo todo o ecossistema, a mesa que eu tô, me diga ao contrário. Não sei se vocês conseguem entender, mas acho que a Jana vai entender perfeitamente. E obrigada, Jana, por você tirar seu tempo, investir em mim, investir na minha casa, na minha família. Como você falou, você não sabe aonde está chegando, mas está chegando. Carol, obrigada. Muito, muito obrigada. Carlinha, Sabrina, deixa gravado para a gente. E acredito que seja um esforço enorme. Mas é isso, na construção do dia perfeito, por aqui, daqui 12 mil quilômetros de vocês, tá chegando. Obrigada. Isso é lindo, né? Como a internet pode promover isso, né? Olha como a internet é importante, assim, que possibilidade a gente teria sem a internet de estar vivendo essa aproximação? Então, às vezes a gente fala, que a internet acaba. A internet não acaba, é o que você faz com ela, né? Se você perde seu tempo com coisas que não te fazem crescer, ou se você ganha tempo promovendo coisas bacanas, é, é, reconstruindo pontes que não seriam possíveis, por causa da distância. Então, isso tudo faz a diferença, né? A internet promove isso. E aí, eu não sei o que você escutou ou você deixou de escutar, a gente nunca conversou sobre isso, você está falando aqui, mas aí o que eu posso dizer é: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. E é sobre isso. Então, a gente precisa só ter uma escuta atenta, e às vezes aquela pessoa, na verdade, está com dor.
aquela pessoa tem as questões dela e ela vê a vida sob a perspectiva que ela tem da vida, né? E é isso. Assim, eu nem julgo. É uma pessoa que está num momento de dor, que está numa perspectiva de vida que ela construiu para ela, e aí ela acaba promovendo aquele olhar para tudo que ela vê. E é isso. Então, o que eu acho é que a gente precisa ir percebendo, vivendo com as pessoas, entendendo. Eu sempre falo muito, quando alguém fala de alguém para mim, eu falo, eu vou apagar tudo que eu escutei e vou ter a minha própria percepção sobre a pessoa. Porque eu sou uma pessoa da experiência, né? E a experiência é que faz você ter as suas próprias convicções e percepções. Então, eu aconselho vocês sempre a fazer isso. Quando você tá com alguém falando, que fulano é isso, fulano é aquilo, é aquilo. É mesmo? Ah, tá bom. Quando eu tiver com fulano, eu vou ter minha percepção. Sempre fique com a sua percepção. Sempre, sempre. Quem mais, gente? Quem mais? Quero ouvir mais gente. Ainda tem gente abessa aí. Tem mais Então, eu gente? vou falar um pouquinho. Ah, fala. Então, eu entrei aqui no convite da Carol. Primeiro porque eu queria agradar a Carol, porque eu amo a Carol, ela é um presente que Deus nos deu, assim, no momento em que precisávamos de um oásis, né? Então, eu sempre falo com ela, o negócio dela é um oásis para quem entra, e é ali que a gente recebe. Mais do que a gente paga, a gente recebe muito, né? E a vida da Carol é uma vida de transbordo. A gente troca muito quando a gente está junta, por mais corrido que seja. A gente transforma o tempo e multiplica. Mas o que me atraiu aqui no grupo foram as primícias, né? Eu trabalho muito, sei que sou workaholic, mas eu tenho certeza que vocês são mais ocupadas do que eu. E ninguém é tão ocupado que não possa dar as primícias do Senhor, né? Então, por mais que eu tenha assistido nem tudo, e tenha assistido a maior parte sem aparecer, eu consegui acompanhar as lives, né? E Deus falou muito comigo sobre Abel, né? E aí Deus falava, Abel dava das primícias e agradou o Senhor. Aí eu pensava, mas morreu. E ontem, antes de hoje, antes do último dia, o meu pastor pregou sobre Hebreus 14, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos dos seus dons, e por ela, depois de morto, a palavra ainda fala. Então, Uau. as primícias sempre serão honradas diante do Senhor, sempre, né? Então, diante de tudo que ele faz e fez, né? A gente não retribui pelo que ele vai fazer, a gente retribui porque ele fez, né? O que é dar-nos a primícia ao Senhor todos os dias, né? Então, essa provocação eu recebi e adotei na minha vida, né? Às vezes eu acordo e falo, caramba, eu já vou para uma VT, eu já vou para uma produção, e aí são 20 horas em pé, e aquela correria, mas eu vou acordar com um louvor, né? E esse tempo ninguém vai tomar de mim. Então, eu queria agradecer porque essa provocação eu recebi do grupo, me incomodou no começo, porque eu tenho muito o que fazer, mas maior teve o Senhor o que fazer pela minha vida do que eu dar a Ele 1, 2 horas todas as manhãs. Então, só gratidão. Que Sei o lindo. quanto a entrega de vocês é valiosa. Se eu tivesse que pagar por isso, eu não poderia, a verdade é essa, porque eu tenho mentoras de gestão empresarial, eu tenho mentoras da área eu sei quanto custa uma mentoria boa, né, de excelência, como vocês estão fazendo. Então, só agradecer que Deus possa derramar de uma maneira sobrenatural na vida de vocês, para que, mais uma vez, eu aprendi hoje, o transbordo vem de quem está cheio. Então, que Deus possa continuar transbordando através da vida de vocês. Gratidão, Carol. Te amo. Beijo. Amém. Obrigada, Gabriela. Mais alguém, gente? Mais alguém quer contribuir? Quero ouvir mais gente. Quero ouvir vocês, o que que aconteceu. Olha, cada uma passou a adorar, olha que coisa linda. De manhã, a outra passou a aplicar a disciplina, a outra mudou uma percepção sobre uma opinião formada errada e trouxe mudança em várias áreas da vida. Enfim, olha que legal, né? Isso para mim é transformação. É quando não importa a minha vida, importa o que a minha vida pode fazer na sua vida.
Isso importa, porque quando você consegue trazer um aprendizado e aplicar na sua vida, aquilo de fato fez sentido. Não adianta eu ir para o Instagram, ou para um mastermind, ou para uma mentoria, aprender o feito do outro. Isso não implica em nada na minha vida. O que muda a minha vida é o quanto aquele feito e aquele aprendizado e aquilo que eu observei no outro, trazido para a minha vida, trouxe transformação para mim. Porque é isso que importa, é o quanto que eu vejo no outro, aprendo com o outro e assisto do outro, transforma a minha vida. A Carol até brinca comigo, né? Que eu sou aquela bem no direto ao ponto. Ai, meu Deus, vem a Jana agora. Tá bom, você gostou, achou lindo isso na minha vida, e aí? O que isso mudou e promoveu na sua vida? Porque é isso que importa, a gente contar as nossas histórias, a gente compartilhar a nossa visão, a gente trazer percepção nova para você, tem que ser para a sua transformação, para você aplicar na tua vida, no teu dia a dia, na tua emoção, nas tuas relações, porque é isso que causa transformação. É a gente ser aqui uma faíscazinha só para ativar o teu fogo, né? A gente jogar aquela faísca, botar essa lenha para queimar e o teu fogo acender. Eu acho que é isso. Mais alguém? Vou encerrar então. Ninguém mais quer falar nada? Tem gente aberta aí. Jana, eu quero. Um minutinho, peraí, que eu estou no trabalho. Fábia. Pode falar, Fábia. Bom dia, Fábia, bom dia, meninas. Olha, Jana, encontrei com você uma vez só, né? Estou aqui por presente da Renata, me deixou vocês, né? Foi até na live, quando a gente sentou lá para almoçar, eu falei com você que você estava pregando sobre provérbios, mulher, de 31, lembra? Isso marcou a minha vida. É uma coisa que eu estou ali ainda trabalhando, olha isso, né? Parei ali diante de tantas riquezas que vocês derramaram aqui, transbordaram, eu falei, eu vou por parte, né? Porque é tudo muito rico que vocês trouxeram para a gente. A disciplina, e eu acho que essa mulher de Provérbios 31 ficou muito marcada na minha vida, para que a gente seja, de fato, essa mulher de Deus, né? Então, eu venho ticando aonde que eu ainda não estou assim, como que eu ainda não cheguei nesse nível. E enquanto eu não estiver exatamente 100% ali, eu não vou passar para outro nível. Como a Carol falou, né, a disciplina é uma coisa que vocês deixaram muito aqui para a gente de exemplo, né? Assim, é o transbordar mesmo. Agradecer o pouco tempo de qualidade que eu tive com você, né, naquele dia. Foi uma bênção. E os poucos tempos que eu tive aqui, não acompanhei tudo, mas foi rico, rico demais tudo que eu aprendi com vocês, tudo que vocês derramaram, né? Assim, de fato, vocês exporam muitas coisas aqui para o nosso crescimento, para o nosso acreditar no Senhor. Ele faz, Ele é o mover de nossas vidas. E gratidão. Gratidão, é um novo começo, uma nova mesa, aonde a gente tem riqueza, sabe? É só agradecer, participar das orações da sua vida, né? Das suas netinhas. Das minhas Gente, que netinhas, já estão em privilégio no reino de casa, já estão Deus, em casa, que lindinhas. privilégio interceder. Então, assim, é grandeza. A grandeza do Pai faz isso, nos une, né? Nos une no momento certo. Obrigada, tá? Obrigada a você, Carlinha, Sabrina, Renata. Só agradecer, pessoas de Deus, e Deus vai nos apresentando os amigos dele. Com Obrigada, certeza. tá? Obrigada, Transbordem, Fábia. sejam cada dia mais usadas, cada dia na vida de vocês, tá? Ao dormir, ao acordar, sejam muito usadas por Deus. Deus abençoe. Amém, Beijo a obrigada. todas. Então, meninas, quem mais? Quem mais vai falar aí? Quero ouvir mais gente. Eu aqui, Ninguém? Jana. Gisele. Deixa Fala, eu baixar. Gisele. Tudo bem, meninas? Bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Janaína, a Sabrina, a Carla, por todo o compartilhamento. Vocês conseguiram me atingir de uma forma muito especial. Eu estou desde o iniciozinho, né, do devocional da Camila, sempre com a câmerazinha fechada, porque durante esse período eu estou me arrumando para sair para trabalhar, então eu só apareço para foto, mas estou sempre escutando. Devo ter deixado de acompanhar 3, 4 episódios no máximo e depois fui buscar na internet.
Então, foi uma experiência incrível. Eu sou funcionária da Sabrina, né? Eu sou uma das gestoras da empresa dela e foi especial porque eu pude conhecer, além da profissional que eu admiro muito, né? E por isso eu topei o projeto, mas também ela como pessoa e vocês como pessoa. E isso foi incrível, porque muitas das vezes a gente se coloca numa posição como se tivesse se vitimizando mesmo, né? E a gente consegue enxergar no outro os desafios que eles também tiveram, desafios muitas das vezes muito maiores do que o nosso, e conseguiram amadurecer, ressignificar e dar a volta por cima. Então, isso é de uma grandiosidade, de uma força, de uma sensibilidade ao mesmo tempo, e vocês conseguiram passar isso tudo para mim, né? E o meu peito, o meu coração é só gratidão. Eu não tinha contato com louvores, né? Não, não foi a minha primeira experiência e hoje eu me vejo iniciando todos os dias ouvindo louvores. Muitos que eu consegui, que eu conheci através de vocês, né? No início das apresentações e tal. E hoje em dia já estou mais avançadinha, já busco os meus, né? Que eu vou me identificando. Então, foi realmente uma mudança. A minha fé foi totalmente ressignificada. Eu hoje me vejo diante dos desafios e eu tenho certeza que eu tenho lá em cima uma pessoa que ama por mim, que me ama demais. Uau. E me deu uma força. Eu não me abalo mais diante dos desafios, porque dentro do meu coração, essa força da fé foi totalmente ocupada. Me preencheu de uma forma incrível. Então, eu precisava passar aqui para falar isso para vocês. Obrigada de todo o meu coração. Obrigada a você. Obrigada de ouvir essa transformação, esses momentos que você passou a priorizar. É sobre isso. É sobre o quanto é vida na vida. O quanto a nossa vida pode tocar outras vidas e daqui a pouco a sua vida vai estar tocando outras vidas também. Tenho certeza disso. Amém. E aí, gente? Mais gente para falar? Quero ouvir. Estou gostando de ouvir esses relatos todos, todas essas experiências de vocês. Está tão bonito. Apareceu aqui outra, o Gisele Cunha. Tá só a fotinho. Vai falar, Gisele? Ou não? Fui eu, Jana, fui eu. Já Porque você fechou a foto. Mais alguém? Mais alguém? Ainda tem aí 20 pessoas na sala. Quem mais? Vou chamar, hein? Ai, gente, fala com a gente. Quem mais? Quem mais? Ninguém? Simone? Tá aí? Mais ninguém? Então, vou me despedir. Vou passar a ferramenta para vocês lá da mesa. E vou mandar um áudiozinho que eu tenho, que eu mandei pro pessoal da minha célula. A explicação, encaminho para vocês. E é isso, a gente continua junta. Vamos ver o que vai vir daqui para frente. Durante a semana a gente vai falando com vocês, tá bom? Ó, um beijo. Dias Beijo, perfeitos pra queridas. vocês, Beijo, tá Carlinha. bom? Beijo, Jana. Beijo grande. Tchau, Com tchau. Já Deus. teve a foto?